Bem-vindos ao canal do professor Antônio Arce. Vamos continuar nossa série de resolução de questões de história de vestibulares por assunto e hoje nós vamos resolver a parte 2 do vídeo sobre o nazifascismo. Na parte 1 nós resolvemos as questões 1, 2, 3 e 4 e agora nós vamos resolver as questões 5, 6 e 7. E sem mais delongas, vamos resolver a questão 5, que vai trazer o seguinte enunciado para nós. O regime conduzido na Itália pelo Duce, no período de 1922 a 1945, caracterizou-se por... A palavra Duce significa líder, assim como a palavra Führer, em alemão, significa líder. Então, foi o Duce era o líder, e quem era o líder foi Benito Mussolini. Tá bom? Alternativa A é: qual é a característica desse regime? O que ela está querendo saber? Alternativa A é apresentar-se como uma federação de povos que visava promover a Revolução Mundial. Essa alternativa está incorreta. O fascismo ele era um regime com características culturais locais, certo? Ele privilegiava a cultura local e a cultura italiana, no caso, certo? Ele foi, antes de tudo, o fascismo, uma expressão do nacionalismo italiano, certo? Da verve nacionalista italiana, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, ser representativo, com base no soviete primário, composto de indivíduos de ambos os sexos das aldeias e das unidades de produção. Essa alternativa está equivocada porque ele não buscava ser um regime representativo, muito menos com base em soviete, porque soviete é algo da União Soviética, é algo, uma versão comunista, certo? Muito menos composto por indivíduos tão plurais assim. Lembrando que a característica do fascismo era combater a pluralidade de ideias, de sexo, de raça, certo? É um regime antiplural, ele é um regime homogeneizante, certo? A alternativa B está equivocada. A alternativa C, combater os princípios de liberdade, o governo parlamentar e a política de paz entre os povos. Correto, certo? Quando o fascismo começa a tomar evidência, se potencializar na Itália, ele passa a combater os princípios liberais da liberdade, ele passa a combater o governo liberal, certo? E a política de paz entre os povos, tá bom? Porque o fascismo dizia que você precisa tomar, nem que seja pela violência, certo? A tomada violenta do poder. Tá bom? A alternativa C está correta. A alternativa D, limitar o poder do Estado, que se deve subordinar ao poder dos indivíduos, quer isolados, quer associados. A alternativa está equivocada. O poder do Estado no fascismo é total, certo? Mas que tipo de Estado? O Estado corporativo, o Estado fascista, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. A alternativa E vai dizer assim: respeitar os direitos humanos que eram defendidos por um sistema judiciário equânime. Alternativa incorreta. Como você vai falar em direitos humanos num regime fascista que é anti-direitos humanos e, sobretudo, anti-justiça equânime, certo? O que é equânime? Igual. Certo? A ideia de igualdade ela é combatida pelo fascismo. Lembrando que, quem não viu no vídeo anterior, pegue aí no card, o fascismo ele era um regime, certo, que exaltava a desigualdade. Tá bom? Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 6 da UFSCar, que vai trazer o seguinte enunciado. Entre o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler, existem muitos pontos de convergência. O que é? Com pontos iguais. Tá bom? Alguns deles estão relacionados a seguir, menos um, que foi próprio do nazismo alemão, Assinalho. Então, o que ela está falando? O que a questão está dizendo? Que o fascismo e o nazismo têm muitas divergências, mas tem um ponto que os diferenciava. Qual é? Vamos lá, alternativa A, a oposição ao materialismo dialético do marxismo. Essa alternativa está incorreta porque tanto o fascismo do Mussolini quanto o nazismo de Hitler combatiam o materialismo dialético do marxismo. Certo? A alternativa A está equivocada. Alternativa B, o totalitarismo pelo qual o Estado controlava todas as atividades do país. Está incorreto, porque tanto o fascismo quanto o nazismo são regimes totalitários. Então, quando você escuta lá no livro de história, você lê no livro de história ou escuta o seu professor falar
O totalitarismo ele está se referindo tanto ao fascismo de Mussolini quanto o nazismo de Adolf Hitler, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. Alternativa C, superioridade da raça ariana destinada a governar o mundo. Aí sim, a ideia de arianismo não estava contida no regime fascista, mas estava contida no regime nazista. Isso significa que os fascistas eram pessoas abertas às outras raças? Não quer dizer isso. Certo? O regime fascista era extremamente racista, mas eles não tinham a ideia da superioridade ariana destinada a governar o mundo. Certo? Portanto, a alternativa C está correta. Vamos ler as duas últimas alternativas, a D e a E, para nós descartarmos. A alternativa D, o militarismo que exaltava a guerra como purificadora dos povos. Correto. Tanto o fascismo de Mussolini quanto o nazismo de Adolf Hitler eram regimes militaristas. Então eles entendiam que a guerra ela era boa porque ela purificava os povos. A guerra ela era algo para selecionar os mais fortes e para eliminar as raças mais fracas. Então eles viam a guerra como algo extremamente positivo. E a alternativa E vai dizer assim, a repulsa ao Tratado de Versalhes e suas imposições. Correto. Ambos os regimes enxergavam o Tratado de Versalhes como algo repulsivo, sobretudo a Alemanha. Lembrando que o Tratado de Versalhes impôs extremas restrições à Alemanha, culpou a Alemanha pela guerra, certo? E fez com que a Alemanha fosse obrigada a pagar pesadas multas. E o Hitler usou isso daí, usou essas punições do Tratado de Versalhes para ganhar apoio popular, certo? Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 7. A questão 7 vai trazer o seguinte enunciado. A tomada do poder pelos fascistas na Itália resultou, alternativa A, da exaltação nacionalista pela vitória do lado da Entente e da conquista de várias possessões territoriais. Essa alternativa está equivocada, então muito cuidado. Por mais que a Itália tenha se posicionado, ela ficou neutra um tempo na Primeira Guerra Mundial, mas ela se posicionou de fato do lado da Tríplice Entente para combater a Áustria, para ficar contra a Áustria, porque uma parte do território italiano era reivindicado pela Áustria. A Itália teve muitos problemas ali naquele processo de unificação italiana, certo, com a Áustria. Então não tem como eu me aprofundar nesse assunto, mas se o estudante quiser ele pode pesquisar sobre isso. Mas eles não exaltaram o nacionalismo italiano por conta do lado da vitória da Entente, pelo contrário, havia muitos italianos que acharam que a Itália se fez de boba, certo, porque a Tríplice Entente não valorizou a participação da Itália na Primeira Guerra, certo? E a Itália não conseguiu suas possessões territoriais que ela reivindicava perante o esfacelamento do Império Austro-Húngaro, certo? Então, os fascistas utilizaram isso daí como uma forma de crescimento, certo? De crescimento de sua popularidade. Então, a alternativa A, ela está equivocada. Tá bom? Alternativa B, do crescimento da economia italiana após a Primeira Guerra Mundial, da necessidade de mão de obra e da política protecionista. Essa alternativa está equivocada. Por quê? Por mais que tenha havido um certo crescimento da economia italiana após a Primeira Guerra Mundial, isso não foi algo que incentivou os fascistas. Pelo contrário, esse crescimento da economia italiana, ele se deu muito pelas políticas do próprio fascismo. Ou seja, o fascismo toma o poder em 1922 mediante vários estratagemas e a economia começa a crescer por conta do forte intervencionismo estatal, certo? Então essa alternativa ela está equivocada, porque isso daí já é algo produto do fascismo. Alternativa C, do programa de reformas fascistas que praticamente solucionava o desemprego e propunha a divisão dos latifúndios, também está equivocado. Os fascistas primeiro tomam o poder, depois eles fazem as suas reformas. Certo? A alternativa C está equivocada. E a alternativa D, que é a correta, ela vai dizer que os fascistas tomaram o poder por conta da deterioração do poder político,
da ascensão dos partidos de esquerda que ameaçavam a burguesia e grandes proprietários. Essa alternativa está correta. Por exemplo, a Itália, a Alemanha também saiu com seu sistema político destruído da Primeira Guerra Mundial, mas a Itália também saiu, por mais que ela tenha sido vitoriosa na Tríplice Entente, a Itália saiu com seu sistema político destruído. Então havia o que? Uma deterioração do poder político, uma parte significativa da sociedade italiana ela estava dando margem aos partidos de esquerda, certo? Então o que a burguesia e os grandes proprietários fizeram? Se juntaram aos fascistas, certo? Eles se juntaram aos fascistas para impedir que os partidos de esquerda ameaçassem o seu poder político. Então eles optaram pelo fascismo para manter o seu status quo dentro da sociedade e impedir que os partidos de esquerda conseguissem viabilizar mudanças estruturais profundas na sociedade italiana que iriam mexer com os interesses da burguesia italiana e, sobretudo, dos grandes proprietários de terra daquele momento histórico. Portanto, a questão D está correta e a questão E do apoio à igreja às camadas populares e suas reivindicações sociais. Não é nesse momento que a igreja opta pelos pobres, tá? É só a partir da década de 1950, aí nesse momento histórico ela ainda estava com os ricos. Tá bom, mas essa alternativa ela está equivocada. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.